Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 9 de fevereiro, Santo Irmão Miguel Febres dedicou 26 anos de sua vida na missão de educar, e foi o que o santificou. Preferiu-a ao sacerdócio, que lhe ofereciam como sutil tentação. Foi incomparável gramático e filósofo, zeloso catequista, grande escritor e poeta, sobretudo cantando as honras à Mãe Imaculada. Em 1892, foi aclamado por unanimidade como membro da Academia Equatoriana da Língua. Francisco Luiz Febres Cordeiro e Munhoz nasceu no Equador em 7 de novembro de 1854. Filho de Francisco Maria Febres e Ana de Jesus Munhoz, seus irmãos eram Aurélio Febres e Ana de Jesus. Ele nasceu com uma enfermidade dos pés que o tornava incapaz de ficar em pé ou andar. Isso foi curado na idade de 5 anos, quando ele recebeu uma visão da Mãe de Deus. Aos 8 anos, ele foi considerado um milagre na época, salvo de ser atacado até a morte pelas mãos de um touro selvagem. Sua mãe cuidou muito dele e também assumiu sua educação até os 9 anos. Após a morte de sua mãe, ele recebeu sua madrasta Heloíse e seu meio-irmão Benjamim. Em 1863, ele foi matriculado em uma escola administrada pelos Irmãos da Escola Cristã, uma ordem que era uma nova chegada à nação. Ele foi escolhido para fazer o discurso de boas-vindas ao presidente Gabriel Garcia Moreno quando este viesse visitar a escola. Munhoz tornou-se membro dessa ordem em 24 de março de 1868, o primeiro equatoriano a ser recebido nela. Assumiu o hábito religioso na véspera da festa da Assunção, com o nome de Miguel. Ele entrou apesar da oposição de seu pai e, depois de várias tentativas em vão, ele cedeu. Ele ocupou o cargo de professor em Quito por mais de 3 décadas, onde se tornou conhecido como uma pessoa gentil e delicada. Ele conduziu retiros religiosos e também ajudou a preparar as crianças para a primeira comunhão. Ele também serviu como diretor novato da Casa de sua Ordem de 1901 a 1904. Em 1888, foi enviado como representante à festa em que o Papa Leão XIII beatificou o fundador da Ordem, João Batista de La Salle. Munhoz foi enviado à Europa em 1905 para que traduzisse textos do francês para o espanhol para uso e trabalhou nessa medida na Bélgica. Sua saúde começou a piorar em 1908 e ele foi transferido para Barcelona, na Espanha, onde continuou a trabalhar até que sua saúde não o permitiu. Mesmo assim, eclodiram greves e igrejas foram queimadas, o que levou à evacuação da ordem, mas apesar disso ele conseguiu fazer uma peregrinação a Saragossa. Ele morreu em 1910 de pneumonia e foi enterrado em Premiá de Mar. Ele foi exumado durante a Guerra Civil Espanhola e considerado incorrupto. Em 1937, seus restos mortais foram transferidos para Quito, onde seu túmulo se tornou um local de peregrinação popular. O processo de santidade era aquele que todos os equatorianos queriam que fosse aberto. O processo começou com 2 processos locais em Barcelona e Quito, um abrangendo de 1923 a 1924 e outro de 1938 a 1943. Isso ocorreu apesar do fato de que a introdução formal da causa não foi até 13 de novembro de 1935, sob o Papa Pio XI, que lhe concedeu o título póstumo de Servo de Deus. Ambos os processos receberam decretos formais de ratificação em 1952 para que a causa passasse à fase seguinte. Ele foi proclamado venerável em 16 de março de 1970, depois que o Papa Paulo VI reconheceu sua vida de virtudes heróicas. O milagre necessário para a beatificação foi investigado em um tribunal diocesano, que reuniu toda a documentação de 1939 a 1941. O processo recebeu ratificação formal em 30 de abril de 1971 e foi enviado à Congregação para as Causas dos Santos em Roma para avaliação posterior. Paulo VI aprovou o milagre e o beatificou em 30 de outubro de 1977.
O milagre em questão foi a cura instantânea da irmã Clementina Flores Cordeiro, em 1935. O segundo milagre necessário para a santidade também foi investigado em um tribunal local e foi ratificado em 1983. O Papa João Paulo II aprovou em 7 de abril de 1984 e anunciou em 25 de junho de 1984 a data da canonização, que ocorreu em 21 de outubro de 1984. O milagre em questão ocorreu na data da beatificação de Beatriz E. Gomes, que sofria de uma doença incurável. Ela se entregou ao beato e foi curada de sua enfermidade. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Reflexão do santo irmão Miguel Febres. Desde cedo, intuí que a educação é tudo para o homem e que a missão de educar é a mais nobre para a humanidade e para a Igreja. Neste dia também fazemos memória a Santa Polônia, padroeira dos dentistas e dos que sofrem dos dentes. Ela é padroeira da odontologia e dos cirurgiões dentistas, dos que sofrem de dores na boca e dos problemas nos dentes. Por ter tido seus dentes arrancados, ela é representada por uma imagem de uma senhora com uma veste simples, adornada de um véu. Tem a seus pés uma palma e um fórceps na mão segurando um dente. Santa Polônia viveu no tempo do Império Romano por volta do ano 249. Era o tempo do imperador Filipe, que foi derrotado por Décio. Ele tornou-se um dos mais cruéis perseguidores dos cristãos. A Polônia era filha de um rico magistrado de Alexandria, cidade importante do Egito, então sob o domínio do Império Romano. A Polônia teve sua história contada pelo então bispo de Alexandria, São Dionísio, em cartas ao bispo Fábio de Antioquia. Na 7ª investida do imperador Décio contra os cristãos, ela foi capturada. Como Décio sempre fazia, a Polônia foi obrigada a renunciar à sua fé cristã pelas forças do império. Além disso, foi obrigada a prestar culto aos deuses romanos e a obedecer ao imperador. Santa Polônia, porém, firme na fé e tomada por uma coragem impressionante, negou-se a obedecer. Por isso, ela passou a sofrer terríveis torturas em praça pública, diante de todo o povo que se impressionava com tudo o que via. Em meio às grandes torturas que sofreu sem negar sua fé, Santa Polônia teve seus dentes arrancados por pedras afiadas. Mesmo sofrendo a dor lancinante de ter seus dentes quebrados, ela não renunciou à sua fé em Jesus Cristo. Ao ver sua firmeza na fé, os carrachos quebraram sua face com pancadas. Em seguida, foi condenada a morrer queimada. Depois de sua morte, seus dentes foram recolhidos e levados para vários mosteiros. Existe um dente e um pedaço em sua mandíbula no mosteiro de Santa Polônia, em Florença, na Itália. Depois de todos os sofrimentos pelos quais tinham passado, Santa Polônia ainda reunia forças para mostrar a todos sua fé inabalável. Assim mesmo, amarrada, ela própria se jogou na fogueira, onde morreria, dizendo que preferia a morte a renunciar sua fé em Cristo Jesus. Deus, porém, protegeu Santa Polônia e ela escapou ilesa da fogueira. Muitos dos presentes se converteram ao presenciar este fato. Então os algozes lhe deram vários golpes de espada e lhe deceparam a cabeça. Santa Polônia faleceu no ano de 249. Mais tarde, Santo Agostinho explicou que esse ato de Santa Polônia foi inspirado pelo Espírito Santo, como um ato de coragem ao enfrentar todas as forças da época em nome de Jesus Cristo. Santa Polônia foi canonizada no ano 300. Seu culto é mais conhecido e divulgado na Europa, principalmente na Alemanha, França e Itália. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Peçamos a intercessão de São Miguel. Oremos. Ó Deus onipotente e eterno, que em São Miguel Febres Cordeiro destes à tua igreja um ilustre educador de crianças, concede-nos que, imitando a sua dedicação exemplar, saibamos acompanhar com bondade os jovens para os dirigir a ti. São Miguel Febres, rogai por nós. Peçamos também a intercessão de Santa Polônia. Oremos. Ó bom Deus, rogamos que a intercessão da gloriosa Mártir de Alexandria, Santa Polônia, nos livre de todas as enfermidades do rosto e da boca. Lembrai-vos principalmente das criaturas inocentes e indefesas. Afastai, se possível, a amargura das dores de dente.
Iluminai, fortificai e protegei os cirurgiões dentistas, para que sempre se dedique ao próximo com o amor que vos emana, e nos seja dado usufruir de vosso reino. Santa Polônia, intercedei a Deus por nós. Amém.